Já muito bom dia a todas, a todos. Agradeço muitíssimo o convite feito pelo Fórum, enfim, pelas nossas entidades, o Sinteste, TCE, nossa seção sindical, a SUFEPAR, enfim, uma saudação especial a Carlos, né, e também a todos os amigos, amigas, companheiras e companheiros. De fato, este fórum é uma inspiração importante e certamente este fórum tem muito a ver com a nossa discussão sobre a autonomia universitária. Fazer a reflexão sobre a autonomia universitária requer necessariamente pensar por que o tema da autonomia foi se configurando talvez como o tema mais político da universidade. E isto não apenas num tempo mais recente, mas se nós pensarmos na história da constituição das universidades, as primeiras universidades, século XIII em diante, sempre a problemática da autonomia foi trabalhada como uma problemática muitíssimo complexa, política e de muito confronto, enfim, com os poderes estabelecidos. Qual é a questão fundamental da autonomia? A autonomia na universidade é necessária porque a produção do conhecimento requer necessariamente a crítica ao conhecimento estabelecido. E como requer a crítica ao conhecimento estabelecido, as visões de mundo estabelecidas, sempre a universidade esteve em confronto com distintos poderes, seja com as igrejas, seja com o Estado e, mais recentemente, com os interesses particularistas do mercado. A melhor formulação sobre a autonomia, no meu entendimento, para pensar a contradição e a complexidade da autonomia da universidade pública foi feita, surpreendentemente, por um liberal muito convicto, que foi Humboldt, fundador da Universidade de Berlim, da criação da Universidade de Berlim em 1809, em que pese que Humboldt é um liberal e, portanto, vê o Estado com desconfiança, ele faz uma formulação muitíssimo interessante sobre a contradição da universidade ser uma instituição do Estado, mas ao mesmo tempo autônoma frente ao Estado. E rigorosamente, Humboldt está sustentando a necessidade de que a universidade, no seu tempo, a criação da Universidade de Berlim, deveria ser uma criação do Estado, portanto, é um ente estatal, regido por normas gerais do Estado, que são as constituições, mas que fosse uma instituição que pudesse se autogovernar e não apenas pudesse se autogovernar, mas pudesse criar as suas próprias leis. E vejam que eu não estou falando de criar normas específicas. Claramente está colocado na fundação da Universidade de Berlim de que a universidade é regida por leis próprias, produzidas por si mesmas. E mais ainda, que estas leis que regem a universidade somente poderiam estar referenciadas na Constituição Nacional. Nenhum outro ordenamento infraconstitucional poderia entrar em contradição com as normas da universidade. Então, esta formulação humboldtiana, no meu entendimento, permite que nós pensemos a autonomia universitária no bojo da modernidade. Então, já está claro naquele momento que o Estado tem interesses particularistas, o Estado expressa interesses particularistas, particularmente nos seus nexos com a burguesia, mas, veja, um liberal compreende que isso poderia significar uma ameaça profunda à produção do conhecimento e compreende que, frente aos interesses particularistas da burguesia em consolidação e ascensão, era preciso que a universidade pudesse ser um espaço de liberdade ilimitada. E isto configurou
digamos, um projeto de modernidade dentro das universidades. E o projeto matriz certamente foi o projeto da Universidade de Berlim. Na América Latina, essas ideias chegaram pela luta estudantil. E acho que é muito importante que nós nunca percamos de vista isso. Em 1918, em Córdoba, na Argentina, os estudantes fizeram um enorme levante, com aliança com trabalhadores, ocuparam a universidade, os prédios da universidade, destituíram autoridades universitárias, justamente para afirmar que a universidade não poderia ser um condomínio de oligarquias locais. Quais eram as oligarquias? Oligarquias vinculadas à igreja. Vejam que em pleno século XX, os estudantes que se formavam em Córdoba tinham que fazer o seu juramento profissional sobre a Bíblia, e grande parte da literatura da Escola de Direito, da Faculdade de Direito de Córdoba, era referenciada no direito canônico. E, portanto, para livrar a universidade desses particularismos, os estudantes fazem a luta pela autonomia universitária de Córdoba. E é importante destacar que este debate sobre autonomia, pensado pelos estudantes no contexto latino-americano, agrega elementos novos em relação à reflexão e às proposições humboldtianas. O que os estudantes de Córdoba trazem como um elemento fundamental? De que a universidade somente poderia ser, de fato, autônoma se cada vez mais a universidade pudesse estar protegida dos interesses econômicos que permeiam o próprio Estado. E daí que dentro do movimento de Córdoba, dentro do movimento estudantil argentino e latino-americano, começa a haver toda uma reflexão se uma universidade pública referenciada nas normas do Estado poderiam ser de fato autônomas, considerando a problemática do imperialismo e várias outras problemáticas mais amplas no início do século XX. Então é sob esse ponto de vista muito mais radical que a ideia de autonomia chega à América Latina no início do século XX. E no Brasil nós temos um óbvio atraso no que diz respeito ao debate da autonomia, em que pese que o Estatuto das Universidades dos anos 40 previa a autonomia, nunca tivemos efetivamente a prerrogativa assegurada da autonomia universitária. Observem que nós temos diferenças enormes em relação aos países que afirmaram a universidade como parte da luta social. Vamos imaginar o caso do México, em que as universidades são instituídas, sobretudo a partir da Revolução Mexicana de 1910. As universidades mexicanas contêm a autonomia no seu próprio nome. Universidade Nacional Autônoma do México, Universidade Autônoma de Xochimilco, de Metropolitana, a Universidade Autônoma de Puebla, em suma, eles colocam a autonomia no próprio nome. E no Brasil nós temos, como eu disse, um atraso enorme em relação ao debate sobre a autonomia. Nós temos toda uma construção que, de certa forma, aproxima a universidade brasileira de concepções napoleônicas, mas sem que a universidade brasileira pudesse ter radicalizado, digamos assim, valores e pressupostos da própria universidade napoleônica, que é a universidade que faz uma formação profissional mais imediata e mais instrumental às necessidades econômicas. Diferente da França, aqui nós não tivemos uma revolução burguesa e, portanto, sequer a universidade de inspiração napoleônica aqui continha os germes transformadores de uma revolução burguesa que, de fato, inexistiu no Brasil, como mostra Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior e tantos outros. Em suma, nós chegamos a praticamente a última parte do século XX sem que, de fato, as universidades pudessem ter, pelo menos no ordenamento jurídico, a garantia da sua autonomia. E isso somente foi assegurado na Constituição de 88, que tem uma formulação muito avançada sobre a autonomia. No entanto, a Constituição
construída no bojo de um ascenso de lutas dos anos 80, ela não pode ser concretizada porque a correlação de forças na década de 90 não foi favorável, não permitiu condições políticas para que as universidades de fato gozassem da autonomia prevista na Constituição Federal. É importante destacar que quando nós vamos discutir a autonomia a partir de 88, também outros espaços de produção do conhecimento e de difusão de formas de sentir, ver e pensar o mundo também estão difundindo concepções sobre autonomia. E aqui claramente eu me refiro ao Banco Mundial, que desde 94 faz uma elaboração bastante elaborada de que as universidades deveriam ser autônomas, mas dentro de uma concepção liberal já hegemonizada pelo neoliberalismo. Quando o Banco Mundial está falando em autonomia, sobretudo no seu célebre documento 94, o Banco Mundial e Educação Superior, lições derivadas da experiência, o banco está argumentando que as universidades deveriam ser autônomas não frente aos particularismos do Estado, mas a universidade deveria ser autônoma no sentido de que ela poderia caminhar com seus próprios pés. Ou seja, ela deveria ser apartada do Estado, ela deveria ser crescentemente separada do Estado para que ela pudesse ser metabolizada, regida pelas demandas e pelas necessidades do mercado. Então é neste contexto que nós vamos ter a luta pela autonomia no Brasil a partir de 88, onde, eu insisto, a Constituição tem uma produção muitíssimo elaborada, mas que nós não conseguimos efetivá-las efetivamente. Quais são as duas características mais importantes, no meu entendimento, da Constituição de 88 no que diz respeito à autonomia? Em primeiro lugar, a conceituação do escopo onde está a autonomia. A autonomia para quê? Para garantir a função social do ensino, da pesquisa e da extensão, para garantir a liberdade de pesquisa, de ensino e de relação com a sociedade. Ou seja, quando a Constituição define a autonomia universitária, ela se preocupa de caracterizar o que é uma instituição universitária. É aquela instituição onde o ensino, a pesquisa e a extensão formam um todo indissociável. Vejam que ainda hoje nós estamos muito longe disso para a maior parte das universidades brasileiras. E mesmo onde nós temos a pesquisa institucionalizada, com a pós-graduação estruturada, a articulação ensino, pesquisa e extensão ainda é muito débil. Portanto, nós vamos ter uma conceituação da instituição que pode ter autonomia de uma forma muito elaborada e muito avançada, em grande medida.